Fala, torcida vascaína, voltamos aí com o nosso canal Vamos Vasco para falar desse caos que está acontecendo no nosso clube. Infelizmente, o Vasco aí caminhando a largos passos para mais uma Série B na sua história, devido a esse presidente incompetente que se chama Pedrinho, cara. Vamos falar bastante desse momento atual do Vasco. Torcedores do Vasco querem a venda da SAF o mais rápido possível. Até agora não temos nada, absolutamente nenhuma notícia sobre a venda da SAF do Vasco. Por que será? Será que quer vender mesmo? Será que essa diretoria do Vasco está disposta a sair do poder para entregar o Vasco para um investidor e ela sequer tocar no futebol? Mais impressionante ainda é você acordar hoje e ver que Marcelo Santana, Felipe e Pedrinho ainda estão no Vasco. E o pior de tudo, cara, não vai dar em nada, não vai acontecer nada, porque eles vão jogar lá contra o Vitória, vão tentar ali empatar o jogo e, quem sabe, se ganhar o jogo, vão voltar para o Rio de Janeiro como se nada tivesse acontecido. Como esse monte de humilhação que o Vasco vem passando há anos não tivesse acontecido, como se essa gestão tivesse maravilhosa, um trabalho impecável, o futebol do Vasco maravilhoso, né, cara? Infelizmente isso pode acontecer, porque esses caras, eles não têm vergonha na cara, eles não dão a cara a tapa, não vêm esclarecer esse momento patético do Vasco para o torcedor, principalmente o Pedrinho, que ele é o maior culpado disso tudo. Vamos falar disso, vamos falar aqui também da proposta que o Diniz já está em mãos. Se ele não aceitar o Vasco, aí lascou de vez, cara. Aí o Vasco tá, ó, daquele jeito. Antes de começar, ó, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber os vídeos postados aqui do canal. Porque aqui agora a gente, mano, vamos detonar essa diretoria patética do Pedrinho. Cara, ontem o Vasco passou, se eu não me engano, o segundo maior vexame da sua história. Porque o primeiro é perder por 6-1 pro Flamengo e ontem o Vasco tomou 4 de um time que tem cabelo no nome. O Vasco tomou 4 de um time que tem cabelo no nome. Não tô falando errado. O Vasco perdeu para um time com um nome desse, cara. E pela primeira vez na história, um time brasileiro leva 4 gols de um time venezuelano. Claro, tinha que ser pioneiro, né? Pioneiro em tudo, né? Dessa vez aí com o selo de aprovação do Pedrinho, né, cara? Porque ele aprovou essa atuação do Vasco. Porque ele não falou nada. Se ele não falou nada é porque ele está aceitando bem aí essa derrota do Vasco, esses péssimos resultados. Infelizmente, o Vasco caminha largos passos para fazer uma temporada terrível, uma temporada que pode culminar no rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, dentre os times da Série A, o Vasco é um dos mais fracos, junto com o Sport e Santos, ao meu modo de ver, pelo que eu estou acompanhando aí. Acho que só esses dois times estão ao mesmo nível do Vasco, tanto que foram os dois únicos times que o Vasco conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, cara. Isso daí já deixa bem claro, né? Comprova mais ainda a minha teoria. Complicado demais, mano. A situação aí nojenta. Não aguento mais ver essa diretoria de amigos, os super amigos dentro do Vasco, né, cara? Com certeza o torcedor está louco para uma saída, para uma mudança drástica no futebol do Vasco. É o mínimo que essa diretoria, que infelizmente não vai sair do Vasco, tinha que fazer. Marcelo Santana é rua, Felipe é rua, amigos do Pedrinho, scouts do Vasco, Daniel Félix é rua. Todas essas pessoas incompetentes têm que sair hoje do Vasco. Infelizmente, a vontade do torcedor nunca é levada em consideração e eu acho impossível que o Pedrinho irá demitir alguma dessas pessoas. Não todas, mas pelo menos um. Um deles sequer será demitido. Porque o Vasco é um time que não sabe contratar. Isso vai para conta do próprio Pedrinho, do Felipe e também do Marcelo Santana. É um erro em conjunto. O Vasco é um time que, após as contratações, não tem preparo físico. O preparador físico do Vasco era preparador fixo do clube, Daniel Félix. Não é capaz de preparar a equipe do Vasco fisicamente para aguentar um jogo na Venezuela. Não é capaz de preparar o Vasco fisicamente para conseguir jogar clássico contra o Flamengo. O Vasco é derrotado até fisicamente para o Flamengo. Não consegue competir contra o Operário lá em Ponta Grossa do Paraná. Como que você defende essas pessoas trabalhando no Vasco? E o scout do Vasco, que acha jogador argentino fraco, jogando no futebol da Rússia, num time minúsculo chamado Krylya Sovetov, acha um jogador angolano, que está jogando num time minúsculo lá na Turquia, acha um jogador medíocre chileno, que joga no Toluca do México, reserva do Toluca do México, um jogador veterano de 31 anos, e o Vasco paga não sei quantos milhões para trazer esse jogador, acha um suíço que joga em um time minúsculo em Portugal. Como que você acha que isso vai dar certo? Traz um jogador bichado do Atlético Mineiro, um zagueiro bichado do Atlético Mineiro, traz jogadores que eram reservas do Juventude, reserva no Kyoto Sanga do Japão, reserva no Cruzeiro, na segunda divisão. Como que você acha que zagueiros desse nível vão dar certo no Vasco?
Como? Como que essas contratações vão dar certo? O scout do Bangu é o scout amigo do Pedrinho, é o scout de merda que temos hoje no Vasco. Essa é a palavra certa. São os imprestáveis. O Vasco está afundado, o Vasco está caindo para a segunda divisão mais uma vez, por culpa dessas pessoas que não sabem fazer futebol. Essa é a verdade. Não sabem fazer futebol. Contrataram o Fábio Carille para ser o técnico do Vasco. Era lógico que ia dar errado. Era óbvio. É óbvio. Perdemos aí um semestre todo com o Fábio Carille no Vasco. E agora está tentando mudar totalmente a filosofia com a proposta aí para o Fernando Diniz. Só tem o Diniz como opção no mercado. O Vasco não consegue enxergar o mercado de maneira mais ampla. O Diniz não vai fazer o Vasco jogar bola. O Vasco não tem qualidade para o Diniz fazer o time jogar bola. Não sabe sair jogando. Não temos qualidade na defesa. O Vasco vai tomar gol todo o jogo entregando, errando passe, como faz o seu Matheus Cocão, que tem que sair do Vasco. O jogador que está com sono dentro de campo tem que ter o contrato rescindido no vestiário. No vestiário, não pode vestir mais a camisa do Vasco. O seu Hugo Moura, segundo jogo que entrega, faz pênalti por uma falha de um companheiro, mas o pênalti foi ele que fez. Errou no jogo contra o Palmeiras, não pode. Como você acha que jogadores desse nível, João Vitor e outros jogadores, são capazes de sair jogando lá de trás? Nem o goleiro do Vasco sabe sair jogando com os pés. Como que você acha que trazer o Diniz vai resolver esses problemas do Vasco? O único cenário pior do que trazer o Diniz é manter o Felipe, que nunca conquistou nada como treinador na sua vida. Não conseguiu treinar Tigres do Brasil, Bangu e por aí vai. E acha que no Vasco vai dar certo. Como que vai dar certo? Ele foi o responsável por o Vasco ter tomado 4 ontem. Com certeza aí não temos um futuro próspero pela frente. Situação é caótica, mano. Situação é caótica, é muito pior do que parece. Agora é a hora da mudança acontecer no Vasco. Tem que acontecer alguma coisa diferente do Vasco. Impeachment do Pedrinho. Tem que arrancar esse cara à força do Vasco. Não dá mais para ele continuar fazendo esse bando de atrocidade dentro do Vasco. Tem que tirar esse cara de qualquer maneira do Vasco. Não é possível. No estatuto do Vasco não tem algo que faça tirar, arrancar esse presidente fraco de dentro do clube. E o mais impressionante nisso tudo é que não se fala na venda da SAF do Vasco. É impressionante. No final do ano passado, o Pedrinho concedeu uma entrevista aí ao Fábio Azevedo, não sei se foi no início desse ano, foi no final do ano passado, ele concedeu aí uma entrevista ao Fábio Azevedo falando que levaria cerca de 3 meses aí para o Vasco desenrolar a questão da SAF. Essa era a ideia dele. Só que até agora, a última notícia que tivemos a respeito de qualquer coisa sobre a SAF foi uma notícia trazida pelo Lucas Pedrosa no fim de janeiro, onde estava marcado uma hipotética reunião entre Pedrinho e Marinakis lá na Inglaterra. Essa reunião, logicamente, não aconteceu e depois disso parou, cara. Não temos mais nenhuma notícia sobre a SAF. Logicamente, esse grego aí não vai comprar a SAF do Vasco, nem tão pouco o São Paulo aqui. Parece que emperrou totalmente as negociações dele com qualquer clube aqui no Brasil. E a situação do Vasco é a seguinte, mano. Não temos nenhuma notícia. Nem mais se falou em Radrizzani, que era um italiano interessado também. Não se falou mais naquela FSG, empresa que estava interessada também no Vasco, que geria o Liverpool tempos atrás, o grupo norte-americano. Não se falou mais disso. Não se falou em árabes, que se falava bastante também nessa época que estava para ser vendida a SAF. Não tivemos mais nenhuma atualização. O torcedor fica se questionando, será que realmente a diretoria está indo atrás em busca de investidores? Será que é do interesse do Pedrinho, da diretoria dele, vender a SAF do Vasco? Porque até agora não temos nenhuma novidade. O torcedor clama por uma venda. Só a venda da SAF do Vasco salva o clube. Ponto. Não tem político, não tem salvador da pátria, não tem herói, não tem super-herói que vai salvar o Vasco. Não existe isso. Só um grupo de investidores, alguém aí, um dono responsável para investir no futebol de forma responsável e contratar jogadores de qualidade para o Vasco, vai salvar o Vasco de alguma coisa aí, do pior. Porque continuar na mão de político é todo ano rebaixamento, cara. A gente viu isso com o Campelo, a gente viu isso com o Salgado, com o Eurico Miranda, com o Dinamite, com todo mundo, cara. Com todo mundo. É notório que se ficar na mão de político, vai cair de divisão. Esse ano o Vasco caminha largo espaço para cair para a Série B. Tem que ser vendido. Tem que ser vendido. Cara, o que eu vou falar aqui é um absurdo. Realmente, é um absurdo, mas é estatística. É a verdade. O Vasco não caiu na mão da CC7 Partners, mas caiu na mão de todos os outros presidentes. Ou seja, um grupo falido, uma empresa que deu golpe no mundo inteiro, conseguiu sustentar o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. E os ditos presidentes vascaínos não conseguiram. Até agora, o Pedrinho é o único que está conseguindo, mas está caminhando a largo espaço para rebaixar o Vasco. Tá nítido isso, que o Vasco, se continuar com o Pedrinho, vai cair de divisão.
Tá nítido. Ninguém mais consegue mais acreditar que o Vasco vai ter um futuro próspero em 2025 na mão desse presidente. Com certeza, aí, se não vender a SAF ainda nesse ano, o futuro é muito tenebroso, velho. E não vai conseguir vender, porque a janela abre o mês que vem. O mês que vem não temos investidor, não temos um dono para investir no clube. A ideia da diretoria, a ideia que eles passaram ao torcedor, né, digamos assim, era que, pelo menos nesse primeiro semestre, o Vasco ia tentar achar algum investidor para tentar vender a SAF. Não aconteceu, mano. O torcedor vivia a expectativa que nessa janela agora, o Vasco fosse investir pesadíssimo aí no mercado, contratando jogadores, tendo um novo investidor. O cenário ideal seria, lógico, ter aquele grego lá trabalhando no Vasco, contratando jogadores aí, fazendo um Vasco forte. Isso não vai acontecer, infelizmente. Não sabemos o que está acontecendo a fundo dentro do Vasco. Aí vai minha cobrança, esses jornalistas aí que cobrem o dia a dia do Vasco. Eu não sou jornalista, eu não moro no Rio de Janeiro, eu não estou no Vasco, não piso no CT do Vasco. Por que ninguém consegue apurar melhor essa situação da SAF do Vasco, trazer uma matéria completa, uma matéria esclarecedora para o torcedor? E principalmente o Pedrinho, que é o mal culpado disso tudo, vir a público explicar do porquê que ainda não tem investidor. Ele só vai falar, ninguém quer comprar a SAF. Não tem proposta. Só vai falar isso. Por que não tem proposta? O que o senhor está fazendo para chegar a ter uma proposta? Para tentar despertar o interesse de algum investidor. O Vasco tem que fazer alguma coisa, porque não dá para ficar só de braço cruzado. Se o senhor quer vender a SAF, tem que buscar investidores. Por que ainda não foi esclarecido isso para o torcedor? Se a gente está falando isso, é porque não tem informação. E a diretoria não passa transparência para o torcedor, como eles gostam de falar que passam transparência. Os caras fizeram um balanço aí do Vasco, 4 páginas, mano. Como que isso é transparência? Tá de sacanagem com o torcedor, mano. Agora a situação é a seguinte, mano. O Vasco vai ter aí pela frente o Vitória no próximo sábado, fora de casa. Não é favorito, porque não consegue ganhar jogo fora de casa. Não importa contra quem, pode jogar contra o Sport, pior time da Série A, que vai perder fora de casa. O Vasco pode ressuscitar esses times aí que estão todos na zona quando jogarem lá na casa desses caras. Depois, enfrenta o Lanús na Argentina. Esse jogo aqui, meu amigo, não precisa nem levar time titular, leva o Sub-17. Porque o torcedor tá comemorando título de Sub-17, cara. O que o Vasco leva o torcedor a fazer, mano? Os caras estão comemorando título de Sub-17. Olha que ponto a torcida do Vasco chegou. Leva o Sub-17 para jogar esse jogo na Argentina. Vai jogar contra o Fortaleza. Vai tomar uma surra também. Joga contra o Operário. Se jogar da maneira que jogou, o primeiro jogo pode ser humilhado em São Januário e eliminado aí pelo Operário aí, jogando na terceira fase da Copa do Brasil. E tem um clássico contra o Fluminense, onde o Fluminense é muito, mas muito superior ao Vasco. Com certeza eu prevejo todas as derrotas nesses jogos aí, pelo desempenho atual do Vasco. Pelo que o Vasco vem jogando em campo, não tem como a gente ter um prognóstico positivo que o Vasco vai fazer pelo menos um ponto nesses jogos aí, cara. Quiçá contra o Operário. Quem sabe aí contra o Operário aí consegue empatar e levar para pênaltis a partida. E se não for eliminado os pênaltis, né? Deixa nos comentários qual a sua opinião sobre a gestão Pedrinho, cara. É uma maravilha, né, cara? É uma maravilha, tá lá Marcelo Santana, Pedrinho, Felipe, todos os amigos do Pedrinho estão lá no Vasco rindo à toa, com salário em dia, né, cara? E o torcedor sofrendo. Bom, em meio a todo esse caos, o Vasco ainda segue em busca de um treinador. Segundo o Globoesporte.com, o Vasco já fez a proposta oficial ao técnico Fernando Diniz e a proposta está nas mãos do treinador. Por sua vez, o Vasco está otimista quanto ao acerto com o técnico, que já tem mais de 11 dias que o Vasco está negociando. O Vasco teria oferecido um salário de aproximadamente R$1 milhão e um contrato até o fim de 2026 aí com o Fernando Diniz. Contrato esse que vai até o último dia de mandato do Pedrinho no Vasco. Esperamos que o Pedrinho, lógico, não continue como presidente do Vasco e que se o Diniz acertar com o Vasco, ele faça milagre, porque ele está chegando no Vasco para isso. Se ele não fizer milagre, o Vasco vai cair de divisão. E ele não tem peças de qualidade, cara. Você olha o elenco do Vasco, nada leva a crer que o Vasco vai conseguir ter um bom futebol com o Fernando Diniz. Não vai conseguir contratar, porque temos um diretor executivo fraquíssimo, um presidente que se acha o grande sábio do futebol e não sabe fazer nada, essa é a verdade, não sabe fazer nada. Olha o elenco que ele montou aí pro Vasco. Certamente tem tudo a dar errado, tudo pode dar errado no Vasco, tudo, absolutamente tudo pode dar errado no Vasco, e culminando com o rebaixamento para a segunda divisão. Infelizmente, esse é o cenário atual. Dependemos de pessoas incompetentes no Vasco para mudar o nosso panorama, para mudar o futuro do Vasco em 2025, e dependemos de um trabalho de um treinador que não consegue fazer um bom trabalho há muito tempo. Há muito tempo que o Fernando Diniz não faz um bom trabalho, nem quando ele estava confortável no Fluminense, vindo de um título de Libertadores, ele conseguiu fazer um bom trabalho. Contratou jogadores bichados para o Fluminense, ex-jogadores,
não conseguiu fazer esse time da Liga, foi muito mal, foi demitido, foi para o Cruzeiro, para um projeto ambicioso. Ele chegou no Cruzeiro falando que queria transformar o Cruzeiro no maior time do mundo. Essas foram as palavras do Diniz. E hoje ele está aqui negociando com o Vasco para salvar o Vasco da Série B do Campeonato Brasileiro. Num projeto, num barco furado totalmente. Não sabemos se isso vai dar certo, mas é o que temos para hoje, meu amigo. Vamos aguardar e ver a chegada do Diniz, que eminentemente será o técnico do Vasco, a menos que ele tenha repensado melhor visto, cara. Eu posso estar jogando minha carreira no lixo se eu fechar com o Vasco depois desses resultados aí, né? Não sei se ele chegou a pensar nisso. Com certeza pensou. Com certeza pensou. Não vamos ser aqui hipócritas de achar que o Diniz não pensou que ele pode estragar sua carreira ao fechar com o Vasco. Por isso que deve estar levando todo esse tempo aí para fechar com o nosso clube. Não é somente questão salarial, questão esportiva, é tudo. Tudo engloba nessa situação, nessa negociação com o Diniz. E eu acho que se eu fosse o treinador, eu nunca assumiria o Vasco. Nunca assumiria o Vasco nessas condições. Um time desesperado, um time que não tem comando, uma diretoria fraca, que não vai te entregar reforço, não vai te entregar reforço de qualidade. O Vasco já deixou claro que não vai fazer loucuras no mercado, apesar de sair gastando dinheiro a rodo aí em jogadores fracos. Não estão fazendo loucura, segundo o Pedrinho, né? Segundo ele mesmo, o Vasco não está fazendo loucura. Infelizmente, o único que sofre nisso tudo é o torcedor, né, cara? Deixa nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Diniz acertar com o Vasco. A expectativa é que nessa semana ainda ele feche com o Vasco, mas eu, com certeza, não espero mais nada vindo dessa diretoria. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí, comenta a sua opinião sobre esse momento atual do Vasco. Esse momento horroroso que o Vasco está passando. É um absurdo, né, cara? Não tem nem o que falar mais, né, mano? Tamo junto. Desculpa eu desabafo, porque eu tô de saco cheio de ver esses caras trabalhando no nosso clube. Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje, ele está entre os 8. Elenco, está entre os 8. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, de uma Libertadores, ou ele você vai sair um pouquinho do G8 para cima. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. O desempenho é que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar um pouco mais. E óbvio, quando você fala em Copas, sempre tem a sensação de ser mais palpável, porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o campeonato